Olá, o patrimônio que se levou uma vida para construir deveria ser uma bênção, certo? E não o começo de uma batalha judicial. Olha, nos próximos minutos a gente vai desvendar juntos como garantir que seus bens unam a família em vez de, infelizmente, separar. A pergunta que realmente importa é essa: tudo aquilo que foi conquistado com tanto suor vai chegar como um presente ou como um problemão para quem a gente mais ama? A boa notícia é que a resposta, felizmente, está nas nossas mãos. E tudo começa com planejamento. Eu sou o Admilson, planejador aqui no Cuidado Financeiro, e a minha missão é exatamente essa: pegar esse assunto que parece um bicho de 7 cabeças e transformar em algo claro, simples. Ah, um lembrete importante: esse conteúdo aqui é para educar, tá? Não é uma recomendação individual. Cada caso é um caso. Então, vamos começar a colocar ordem na casa? Para começar, a gente precisa falar da regra de ouro da lei brasileira. É algo que ninguém, absolutamente ninguém, pode ignorar. Entender esse conceito é o primeiro e, sem dúvida, o passo mais importante de qualquer planejamento sucessório. Pense em todo o seu patrimônio como se fosse uma pizza. A lei chega e corta essa pizza exatamente no meio. Metade, que a gente chama de legítima, a lei já carimbou, já disse para quem vai. Não dá para mexer. A outra metade, a disponível, aí sim, essa é a sua parte, é onde você tem o poder de decidir o que fazer. É fundamental, crucial mesmo, entender essa divisão. Tá, e quem são esses donos carimbados da primeira metade? Os tais herdeiros necessários. A lei é super direta. Em primeiro lugar, os descendentes. Filhos, netos, junto com o cônjuge ou companheiro. Se não tiver descendentes, aí sobem para os ascendentes, pais e avós. Percebe? Não é uma questão de escolha, é uma determinação da lei para proteger a família direta. E o peso dessa regra é gigantesco. Pensa só nesse cenário: doar uma casa inteira para um único filho. Parece um presentão, né? Mas na prática, é quase como entregar uma intimação judicial para o futuro. É plantar a semente de um conflito que, olha, pode destruir não só o que foi construído, mas a relação da família inteira. Ok? Sabendo da regra dos 50-50, como é que a gente age? Como a gente se antecipa a isso? Existem basicamente 2 estratégias principais para organizar a sucessão ainda em vida. Cada uma serve para um tipo de situação. Bom, vamos lá. Temos 2 caminhos principais. O primeiro é a doação direta. É simples, rápido, ideal para quem tem um patrimônio menor, menos imóveis. Agora, se o patrimônio é maior, mais complexo, com vários herdeiros, aí a conversa muda. A gente entra no campo da holding familiar. É uma estrutura mais sofisticada. Em vez de doar os bens, se cria uma empresa, coloca tudo lá dentro e o que se doa são as cotas dessa empresa. Isso permite criar regras claras de administração e evita o pesadelo da copropriedade, aquela situação onde um herdeiro pode, sozinho, travar todas as decisões. Tá, Admilson, mas quando que essa holding, que parece mais cara e complexa, começa a valer a pena? Ótima pergunta. Como uma regra de bolso, a gente pode pensar que, a partir de um patrimônio de uns 5 milhões de reais, a complexidade e os custos de manter uma empresa começam a fazer muito sentido para proteger e organizar tudo direitinho. Agora, a gente vai entrar numa parte que muita gente nem sabe que existe. São como as cláusulas secretas do planejamento. São ferramentas legais super poderosas que podem ser adicionadas numa doação para, de fato, blindar o patrimônio. Vamos conhecer as 3 principais. A primeira é a cláusula de incomunicabilidade. O nome é estranho, mas o efeito é incrível. Com ela, aquele imóvel doado para o seu filho ou filha nunca vai entrar na partilha de bens se um dia houver um divórcio. O patrimônio fica seguro, trancado dentro da sua linhagem familiar. A segunda é a impenhorabilidade. Pensa que no futuro seu herdeiro contrai uma dívida. Se o bem foi doado com essa cláusula, ele simplesmente não pode ser penhorado para pagar essa conta. É um escudo que garante que o legado da família não vai se perder por causa de um problema financeiro lá na frente. E por último, a reversibilidade. Essa aqui é uma proteção contra o imprevisível. Se por uma infelicidade do destino um herdeiro falece antes de quem doou, o bem doado volta automaticamente. Ele não vai para o cônjuge ou para os filhos desse herdeiro, ou seja, o controle sobre o destino do bem volta para quem doou. Agora, um minuto de atenção aqui, porque a gente vai falar de um dos erros mais comuns e, sinceramente, mais caros que eu vejo no planejamento. É a confusão que as pessoas fazem entre as regras do casamento e as regras da herança.
É aqui que o caldo entorna. Muita gente pensa, casei com separação total de bens, então o que é meu e pronto. E sim, para um divórcio, isso funciona. Protege o patrimônio individual de cada um. Só que, atenção, na herança, o jogo vira completamente. O cônjuge se torna, por lei, herdeiro necessário. Isso quer dizer que ele ou ela vai ter direito a uma parte de tudo, não importa o que o regime de casamento dizia. Então, o insight que precisa ficar gravado é este. O regime de casamento organiza a vida a dois, mas não organiza a sucessão em caso de morte. Para a lei da herança, o cônjuge é herdeiro, ponto. E o planejamento precisa levar isso em conta. Ufa! A gente viu a regra principal, as ferramentas e os alertas mais importantes. Organizar o futuro não precisa ser essa coisa assustadora que parece. O mais importante é dar o primeiro passo, mas com a informação correta na mão. Então, qual que é o plano de ação? Primeiro, domine a regra dos 50-50, isso não é negociável. Segundo, avalie com calma se para o seu caso, o melhor é uma doação direta ou uma holding. Terceiro, sempre que doar, lembre de blindar o bem com aquelas cláusulas de proteção. E quarto, que talvez seja o mais importante, cada família é um universo. A orientação de um profissional não é gasto, é o seguro de que o plano vai sair do papel sem erros. Lembre-se sempre, planejar a sucessão não é sobre pensar no fim, é sobre cuidar do futuro. É garantir que o trabalho de uma vida inteira continue sendo um porto seguro e um motivo de união. A pergunta que fica agora é, por onde começar essa jornada? Se depois de tudo isso, você sentiu que precisa de um guia para navegar por esse caminho e desenhar a melhor estratégia para sua família, a gente vai ficar muito feliz em ajudar. Visite nosso site para a gente conversar. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima!